Muito bem, estamos nós aqui no Mandou Real. Esse é o podcast Mandou Real. Estou aqui com o meu amigo Júnior Batista. Eu sou Cris Leão. Estamos nós aqui neste programa falando sobre algo muito importante que está muito em voga, está muito falado, é um dos top trends aí hoje em dia. E eu acho que é um assunto que vai ter muito a acrescentar. Nós vamos falar sobre inteligência artificial. Quanto é que você sabe sobre isso? Você sabe quem é que está movendo as coisas que você está vendo aí passarem na sua tela? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem está fazendo tudo isso acontecer? Então, nós estamos aqui, eu com o Júnior Batista, todas as semanas, trazendo um conteúdo especial para você, falando sobre vida, sobre trato no dia a dia, sobre situações que estão acontecendo no cotidiano, sobre inteligência artificial nesse programa. Você acredita que ela existe? Ou você é um agnóstico? Ou você é uma pessoa que não acredita que existe um computadorzinho aí pensando e ele pensa? Nós vamos dizer que ele pensa. Você vai descobrir que esses computadorzinhos aí que estão por trás, esses chatbots, essas coisas todas que estão por trás aí de todas as câmeras, de todos os zeros e uns que a gente vê, eles estão pensando, sim, eles podem sim pensar e avaliar se você é uma cobaia, se você é uma pessoa interessante para comprar algum produto. Então, vamos falar bastante sobre isso. Então, inscreva-se no nosso canal, nós precisamos realmente estar junto com vocês e estamos fazendo essa, essa estrutura crescer para trazer para você o melhor de diversas áreas falando sobre psicologia, sobre neurolinguística, sobre filosofia, sociologia e teologia, tudo aquilo que é possível acrescentar na vida de vocês e na vida do ser humano como um todo. Junião, manda real aí para nós. O que é que você acha da inteligência artificial? Você é um inteligente artificial ou um inteligente real e pessoal? Boa noite, Cris. Aqui nós estamos gravando numa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite. Falar sobre inteligência artificial. Um dia eu vi um meme na internet que era um rapazinho perguntando para o outro: Você tem medo da inteligência artificial? E ele respondia: Eu tenho mais medo da burrice natural. Boa. E é verdade, não é? O pior é a burrice do ser humano, que Do não era ser para ter humano. burrice, né? E Exato. acaba não sendo inteligente. Sim, eu não sou cético quanto a essa questão de inteligência artificial, principalmente porque quando a gente pensa em inteligência artificial, tem gente que fala assim, mas e as emoções da máquina? A máquina também terá emoções? Vamos pensar o que é emoção, não é? Animal tem emoção, mas a emoção do animal é instintiva, a gente não pode esquecer disso. Diferente da nossa emoção, apesar de ela ter um lado que nós chamamos de impulsiva, não é? Que tem o lado emocional impulsivo, Sim. que alguns chamariam lá na raiz de instintivo, mas é que nós temos o momento final da razão. Se nós fôssemos viver só de impulsos, aí sim seríamos como os bichos, mas eles têm a emoção instintiva deles. Eles gostam dos seus donos, porque instintivamente eles se emocionam com a presença dos seus donos, por questão ali de apego, apego instintivo e tudo mais. Mas e a máquina? A gente não pode esquecer que elas vão seguir a, aquilo que o homem programou, elas vão seguir os programas dela. Então, elas vão ter. Alguém, Hã? alguém programou. Alguém programou, Alguém mas programou. programou para sentir aquelas emoções daquela forma, para ter uma inteligência daquela maneira. E aí, conversando com o Cris, né, Cris, quando a gente foi falar sobre esse tema de hoje, foi uma coisa assim: o Cris falou comigo, falou, Júnior, o que que você acha? Aí eu falei para ele, Chat GPT. Ele falou, isso, e aí veio para a gente falar sobre isso. Você que está nos assistindo, você não ouviu falar ainda em Chat GPT? É um negócio incrível. Eu estava vendo esses dias aí, fui ver como é que funciona esse trem aí. O assunto que você colocar lá, tem um rapaz até que colocou lá, um rapaz que eu estava assistindo, ele colocou lá, fazer um sermão com 3 tópicos no modelo agostiniano sobre Romanos capítulo 7. O chat GPT é assim, ele não copia, ele pega em toda a internet frases,
faz o balanço daquelas que parecem ser mais coerentes Sim. e ele, entre aspas, ele pensa, é uma inteligência artificial que ela pensa e monta e sai perfeito. Montou hinos, Hum. montou poesia, montou várias coisas. Aí você chega na pergunta, ué, e para que vai precisar de nós se agora a máquina fala? E aí, Cris, como é que a gente vai chegar nessa conclusão? A máquina já está preparando sermão, a máquina pode preparar uma poesia para eu falar para minha esposa, Olha, a máquina Júnior, poder me aconselhar, Cris. cara, A máquina, não é, essa não que você é? mandou real, eu nunca tinha ouvido falar da possibilidade de criar um sermão tão detalhado, de uma forma tão. São bonitos os sermões. São muito Imagina. eu fui fazer uma avaliação teológica do sermão. É perfeito. Sim. Teologicamente é perfeito. Como professor de teologia, eu diria perfeito. Para você ter uma ideia, eu concordo. Eu nem li ainda, mas eu concordo. Porque o que acontece? Eu fiz um teste também, recente, nessa última semana, eu dando aula para os meus alunos da mentoria sobre leilões, né? Imagina, ó, um assunto super nicho do nicho do nicho do nicho, leilão de imóveis, né? Investimento em imóveis através de leilões, né? E falando sobre com os alunos, eu falei, gente, olha aqui, vamos fazer uma pesquisa. Então, coloquei lá os termos e alguma coisa do tipo: é mais interessante investir em imóveis ou em leilões do ponto de vista financeiro? Então, começamos a criar algumas perguntas de uma forma muito simples. Sei que, assim, de uma forma resumida, as respostas que vieram, sem brincadeira, parecia que era eu escrevendo o texto. E os meus alunos ouvindo aquilo, falando, eu comecei a ler as respostas, eles assim, tipo, normal, você fala isso todo dia, toda hora você fala isso aqui nas aulas. E, gente, é impressionante. É como se ela se tivesse entrado na minha mente e extraído, vamos dizer assim, o melhor do meu palavrório, o melhor da minha comunicação naquele momento e colocado ali os pontos principais. Eu concordei com todos e falei, gente, olha, sinceramente é exatamente isso. Vocês discordam de algum ponto que está aqui? Vocês não me veem como se eu mesmo estivesse falando com vocês nessa aula? E é impressionante, é um robô, é uma inteligência artificial que buscou na internet, vasculhou talvez até nos meus próprios posts, em artigos publicados, livros que a gente já escreveu, e-books, e buscou tudo aquilo e trouxe incrivelmente até que parecendo realmente a gente escrevendo. Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco abismado. Me deu um pouquinho de gelo na espinha. Eu falei, opa, esse negócio aqui tá meio estranho. O que você acha disso, Júnior? É possível isso? Então, olha que incrível. Quando eu estava assistindo um comentário de um rapaz sobre isso também na internet esses dias, foi interessante que ele colocou assim, ó, é, conselho para meu casamento que está acabando. Ele falou, Uau. não está, gente, mas eu coloquei. Cris, que conselhos maravilhosos. O GPT lá, ele entrou em conselhos teóricos assim muito bons. A teoria do GPT é muito boa, ela é, entre aspas, perfeita. Um palavreado perfeito, que se encaixa muito bem. A teoria é muito boa. E eu fiquei lembrando tem um filme com Will Smith, Eu, Robô, que é Sim. baseado num livro do Isaac Asimov, que é o I, Robot, não é eu, robô, é baseado nesse livro. Que mostra isso. Eu lembro, acho que é Asimov, não é? Asimov. Asimov, que Asimov. é Ele é Ismov ou Asimov, não sei, eu acho que ele é. Asimov, Isso, eu já li um livro Isaac dele. Asimov. É muito legal. É, Não é, ali mostra uma máquina com emoções. com Não, uma emoções. máquina que foi programada por um programador Para para sentir. responder daquela forma. Então ela vai pegar algo que é tão perfeito que não é humano. Então, aí eu fiquei pensando nessa inteligência artificial Chat GPT. E você que está nos assistindo, eu queria dar já um conselho para você. Se você é pregador, ensinador, conselheiro, coach, não sei. Não estou falando que você não possa dar uma olhada na teoria da GPT.
Mas você não pode se esquecer que a máquina não tem alma. Eu tenho uma frase aqui que eu peguei do Charcot, Jean-Martin Charcot, que era um camarada lá da época do Freud. Freud, ele aprendeu muito com Charcot. Ele disse uma frase assim: teoria é bom, mas não impede que as coisas existam. Exato. A teoria do GPT é boa, mas não vai impedir a necessidade real das pessoas. Então não vai adiantar só eu pegar uma teoria e levar para minha esposa um poema preparado pelo GPT. Eu não sei realmente como ela está naquele dia. Eu preciso olhar nos olhos, eu preciso olhar o comportamento dela no momento. Eu não sei o que aquelas pessoas realmente necessitam naquele momento. Eu não sei o que Deus realmente quer naquele momento. Deus pode mudar, por exemplo, um discurso. Quantas vezes, Cris, você vai preparado para falar com alguém, com sua filha? Com a Rebeca, eu conheço a Rebeca, conheço sua esposa. Às vezes você vai lá e fala, vou falar com a Rebeca, e quando você chega lá, ela amoleceu o seu coração, você não deixa de falar, mas você fala de maneira diferente. Agora, se você coloca lá no GPT, dar bronca na minha filha porque ou chamar. Não, ele vai lá e dá uma bronca e você automaticamente você cria uma teoria, você pode destruir a vida de uma pessoa. A Fácil, gente fácil. não é facinho, a gente não pode esquecer que essas máquinas, elas vão ter, já tem inteligência, mas inteligência artificial. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar apenas dependente dessas máquinas e crescer nossa burrice natural. A ponto Sim, daqui a pouco a gente não precisar nem de se entender mais. A máquina vai me entender por mim. Não vai. exato. Teoria é boa, mas não vai fazer com que as coisas realmente existam. As Aconteçam, coisas né? vão continuar acontecendo, existindo. Nós somos uma caixa de Pandora, uma caixa de surpresa. Caixa de Pandora traz coisas ruins. E às Sim. vezes a gente traz umas coisas ruins que nem a máquina vai conseguir resolver. É boa, não estou falando que, nossa, jogue fora, é coisa Coisa do diabólica. demônio. Não vamos demonizar. Mas muito cuidado também para você, daqui a pouco, não espiritualizar isso aí também. Sim, sim. As coisas são as coisas. As, né? As coisas são as coisas, as pessoas são as pessoas, as máquinas são as máquinas. Por enquanto, não existem máquinas que, pelo menos não no nosso conhecimento, talvez existam em alguns escritórios, em algumas empresas mega pesquisadoras, esse tipo de inteligência, talvez na China ou em algum outro país, com uma capacidade de discernir, né, com discernimento, com essa coisa do feeling natural, com o brilho do ser humano, as deficiências na voz que causam o timbre certo para fazer sucesso. Senão, isso não se explica também, não é só matemática. Então, por que o Elvis fez tanto sucesso? Por que o Michael Jackson fez tanto sucesso? Claro que tem comprovação física, tem comprovação na matemática, de como eles compuseram as músicas, mesmo não sabendo talvez tanto de matemática, eles compuseram numa matemática. E isso fez a diferença. Tem ali Fibonacci, você tem outros pensadores ali dentro das músicas. Ah, você tá louco, esse careca tá louco. Não, não tô louco, não. Não tô louco. Você pode procurar que você vai encontrar Fibonacci, vai encontrar outros italianos lá, aí o Pareto com a lei do 80-20, talvez ele tenha 80% sentimento, 20% razão lá dentro de cada música que fez sucesso. Então começa a pensar, tudo isso tem a ver. Então, se você buscar os parâmetros no chat GPT, você vai encontrar esses parâmetros. Como criar a melhor melodia para as massas serem dominadas. Você vai encontrar discursos. Claro que tem pessoas usando isso para esse sentido também. E isso é um problema. Como dominar as massas através da internet? Como dominar as massas através. Ele vai trazer, entre aspas, né, os melhores dos piores, né? Vai trazer os melhores conselhos dos piores, das piores ações para que isso aconteça. Então, é o que o Júnior está falando. Você vai ter acesso a um produto que te traz a informação, mas a informação em si não é sabedoria, né, Júnior? A reunião de um conjunto de informações não traz a sabedoria para você. Tem até aquela frase, né, de que uma. Como é que se. A diferença entre tomate, né, como é que era mesmo? Você
Conhecimento é saber que tomate é fruta, é uma fruta. Sabedoria é não misturar o tomate à salada de frutas. Olha que coisa. Acho que isso Boa, dá uma sintetizada, assim, dá uma clareza, né? Nesse boa. sentido. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Ô, Cris, eu tô lembrando disso enquanto você está falando, e eu tô aqui mastigando e consumindo isso que você está falando. E a primeira coisa que veio na minha cabeça aqui é uma teoria junguiana. Alguns junguianos, seguidores de Carl Gustav Jung, né, o Uhum. psicanalista da época de Freud, ele tem um livro do pessoal junguiano que eles têm uma frase muito importante que eles dizem assim: o melhor médico é o médico ferido, é o médico que entende que ele também é doente, que ele tem doenças, que ele precisa se tratar. Sim, Porque o médico, quando ele não é ferido, entre aspas, ele não consegue mais olhar para o outro de verdade. Ele olha para um. empatia. Ele não tem mais a empatia. Ele olha e prescreve. Ele não precisa mais nem ouvir a pessoa, ele não precisa entender aquela. Aliás, é uma pessoa ou é apenas um corpo que está sendo estimulado por vibrações internas e que não Sim, sente mais nada e que ele precisa só escrever ali, prescrever ali uma receita médica e falar: tome esse remédio e vai embora. E o adoecer, que é pior do que a doença? Então, eu quero continuar sendo um médico ferido, um pregador ferido, um ensinador ferido. Você, Cris, um cantor ferido, sim. aquele que tira músicas das suas feridas também, dos seus Muito bom. sofrimentos, que tira mensagens, que tira conselhos daquilo que você sofre também, e não do chat GPT. Entenda, não estou jogando fora a inteligência artificial. Nós Claro. estamos só aqui mandando a real para você, dizendo assim, mas não é isso o fundamento da nossa vida. É apenas para dar uma direção, poxa, alguma coisa sobre esse assunto. Deixa eu ver o que isso tem a falar. Puxa, deu a primeira faísca, mas se aprofunde dentro de você, da sua ferida, do seu sofrimento, da sua alegria, Sim. porque senão a gente vai ser os médicos não feridos, que são os piores que existem para tratar das mazelas humanas. Olha, isso não é o que nós precisamos. Você não vai precisar, quando você tiver com uma doença, de um médico não ferido. Você vai precisar de um médico humano, de um médico que entenda, que se coloque no seu lugar, mas vai doer. Ah, essa injeção vai doer. É, então. Ele tem que saber que aquilo dói para aplicar de uma forma um pouquinho mais com jeitinho, né? Um pouquinho Verdade. um pouco mais de carinho. Então, a ideia aqui hoje, claro, não dá para falar de inteligência artificial, tudo que é possível falar, até porque é um conhecimento que não se esgota. Existe de tudo na internet, existe de tudo no chat GPT, mas o que a gente veio, o nosso intuito realmente é como o Júnior trouxe aqui, é de trazer umas primeiras faíscas, pelo menos, para a gente começar a raciocinar, não perder o fio da meada, né? Seguindo o fio aí dessa meada, a gente tem que entender que o importante é nos tornarmos cada vez mais humanos, nos não nos desumanizarmos, mas nos É tornarmos isso. mais humanos através do reconhecimento do nosso erro, do reconhecimento da nossa liderança falha, da nossa incapacidade, da nossa imoralidade, muitas vezes, da nossa incredulidade até nas pessoas, em Deus e nas situações, e começar a olhar para essas distorções e nos aprumar, porque o futuro realmente é para aqueles que estão se aprumando no presente, porque quem não se acertar vai se dar mal no futuro. Então é isso. O importante é isso. Ô, Cris, só para eu não terminar só com essa frase que eu Dura. falei, eu queria colocar uma frase que eu li no pessoal da Abrale, Associação Brasileira de Leucemia. Legal. Eu amo esse slogan deles que eu vou citar aqui. Esse slogan deles diz assim, ó, 100% de esforço onde houver 1% de chance. Maravilha, Veja maravilha. só, os médicos da Abrale, o pessoal da Abrale. Puxa, só tem 1% de chance dessa criança ou dessa pessoa ela sobreviver.
porque leucemia não é fácil. E eles têm essa frase, porque lá tem médicos feridos. Nós vamos dar 100% de esforço. Uma máquina não vai fazer isso. Se você já assistiu o filme Eu, Robô, baseado no livro I, Robot, você vai perceber que o personagem lá que o Will Smith ele representa, ele tem raiva das máquinas, apesar de ele ser um pedaço máquina, porque a máquina, ao invés de salvar a criança que ele queria salvar no afogamento, ela viu que ele tinha mais chance de Pela sobrevivência que a estatística, criança, pela exatamente. estatística. Cálculo estatístico deixou o outro sobreviver. Ser humano não é, ele não vive de estatística. Aquela pessoa, as pessoas que nós amamos, eu tenho Inferência certeza, Cris, estatística. Já estudou não isso? é. Eu já estudei Eu na também, na parte. faculdade, eu pensei que Cara, é na muito psicologia não tinha chato. Desculpa estatística. aí. Vou Tem. mandar real para vocês. É chato demais. É difícil É. demais. Eu achei. Quase, Para mim quase foi que eu difícil. desisti da faculdade quando foi estatística. Meu Deus, eu não acredito que vai ter esse Ah, trem. quase tomei pau nos negócios lá. É muito difícil. Cris, estatisticamente, nós sobrevivemos e vivemos, aliás, nós não sobrevivemos, nós vivemos com abundância, apesar dos apesares, com a nossa família, acreditando em Deus, acreditando que vai dar certo. Mas estatisticamente, se a gente fosse olhar, tem hora que a pessoa vai falar, eu vou desistir. Eu tenho certeza que quando a gente olha para a nossa família, que amamos tanto, a gente não segue estatística para falar, eu vou dar tudo de mim, porque eu acredito que eu vou vencer com essa família. Se a gente fosse seguir estatística, a gente seria meras máquinas. Máquina segue estatística. Nós temos alma, nós temos espírito. Então, por mais que a inteligência artificial possa ter inteligência, não vamos nos esquecer que ela é artificial. Ela nunca vai ser natural, não vai seguir a natureza. Nós não vamos seguir estatística, nós vamos seguir também muitas vezes o coração, muitas vezes o nosso lado emocional, não só emocional, nós vamos ter os nossos lapsos de razão e vamos aproveitar os lapsos de razão. Mas a gente não vai viver de estatística, não, a gente vai viver pela fé. Muito bom. Então, olha, vou terminar aplaudindo aqui o Júnior Batista com esse conteúdo tão legal, falando sobre inteligência artificial. Ela é uma inteligência real, porém não é humana, é artificial. Ela é artificial. Vai chegar um momento que você vai perceber uma distorção, vai começar a perceber que a vibração tá estranha, tá soando meio, parece que batendo na lata, e é assim que a voz fica quando você exagera na compressão ou exagera em algum termo técnico aí da produção musical e cria um reflexo da voz. Ele não é exatamente a voz, é uma coisa que parece a voz. E chega em os ouvidos afinadíssimos, né? Tem gente que tem ouvido absoluto, consegue identificar todas as notas e reconhecê-las, mas o importante é a gente entender que sempre o robô vai dar a cara de robô, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Então, se você gostou desse conteúdo, eu gostei muito desse conteúdo, eu tenho gostado muito desse conteúdo, tenho colocado aqui a nossa energia, a nossa vida, o nosso tempo, por quê? Porque nós, né, eu tô falando nós, porque eu sei que o Júnior, da mesma maneira, ele tá totalmente comigo nesse projeto, da gente levar esse conhecimento adiante, um conhecimento de diversos níveis, em diversas esferas, mas que é para te capacitar para uma melhor liderança, para um melhor contato com os adolescentes, com os jovens, com o pessoal da sua igreja, com o pessoal da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com os seus pastores, com os seus liderados, né? E todas essas pessoas que possam viver com uma harmonia melhor entre si, um equilíbrio melhor e ao mesmo tempo com mais entendimento de que nós todos somos feridos. Nós somos sim águias, búfalos, touros, leões, feridos em algum momento. E que essa ferida não te pare, mas que ela te impulsione, como a gente falou sobre resiliência num dos outros podcasts aqui também, e da mesma forma que você tenha resiliência, você seja um leão melhor, ferido, mas melhor do que era ontem. Uma leoa ferida, mas melhor do que era ontem, melhor do que está sendo hoje. Uma ferida que já cicatrizou. E essa cicatriz você vai lembrar como algo do passado, que ninguém vive sem passado também, é um outro tema importante para a gente falar.
ninguém vive sem passado, não é? Não precisa só se apegar à história, mas o importante é lembrar do seu passado, que um homem sem passado não tem futuro, não tem presente, não tem futuro. E lembrando também que você não tem nem o futuro, nem o passado, você só tem o presente, então use bem o seu tempo, use bem a sua vida. É isso que a gente tem buscado fazer aqui no Mandou Real. Então, se você está gostando, já aproveita, segue esse canal e compartilhe com as pessoas da sua família, da sua igreja, e nos ajude a chegar em mais lares, mais vidas, e realmente semear esse conhecimento da forma mais ampla possível, com mais pessoas, para que muitas pessoas sejam realmente tocadas e transformadas, porque, infelizmente, eu sei, o Júnior sabe, nós somos manipulados sim, nós temos sofrido manipulações, temos sofrido é, pressões de entidades, de governos, de pessoas que querem nos calar, que querem nos aprisionar num mundinho que eles vão lucrar. Então, nossa função aqui é mandar real para vocês uma fé de forma inteligente, usada de forma inteligente, uma fé racional também, entendendo o que está sendo dito, o que está sendo pregado, está sendo falado, não para questionar, mas para discernir se aquilo é bom, se é alimento para você ou se não deve ser consumido. Então, se é uma porcaria que só tem caloria, caloria vazia, que a gente chama, né, e joga fora aquilo porque ou simplesmente usa de vez em quando, come ali um Big Mac, come alguma coisa, uma porcaria de vez em quando, de preferência nunca, mas se fizer isso, faça com moderação e para te agradar e por uma decisão sua, não por algo imposto ou por alguma coisa que você. Infelizmente, o ser humano, o cérebro humano, ele é manipulável. Esse é um ponto que talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, entender os porquês, talvez, algo que possa acrescentar para que a gente possa blindar o nosso cérebro. Até vou deixar uma dica aqui para o Júnior, para a gente pensar num dos próximos programas aí, quando ele se sentir à vontade para falar sobre isso, como é que o cérebro humano como é que nós podemos ajudar o nosso cérebro a nos blindar contra essas manipulações da mídia, manipulações de outras pessoas, como não ser manipulado. A ideia seria essa, como tentar, pelo menos, trabalhar de uma forma que a gente possa treinar o nosso cérebro para uma não manipulação, reconhecer esses pontos e identificar e tentar bloquear. Não tentar, mas bloquear de fato. A ideia é essa. Cris, eu vou terminar com uma frase bem curta. Manda, manda real. Rubem Alves, ele disse: envelheça. Ele estava falando só assim: seja natural, viva a sua vida, curta os anos irem passando, não precisa de maquiar a sua vida. Ninguém Muito está bom. falando aqui que você tem que não pintar o cabelo se você pinta. Ninguém está falando aqui que você não tem que se exercitar, porque, mas eu vou deixar meus músculos atrofiar. Eu não, eu treino, o Cris treina, eu faço exercício físico, o Cris também. Mas o que ele quis dizer, Rubem Alves, é: seja natural. Seja natural, você não precisa ser artificial. Muito bom. Já não basta a inteligência artificial. A gente não, a gente tem uma inteligência natural. Seja natural. Nossas esposas, filhos, amigos precisam da nossa natureza, não da nossa artificialidade. Muito bom. Precisam de nós, né? De nós, Acima de tudo, precisam de nós, os feridos. os feridos, os feridos. Então, se você é um ferido, se você é uma ferida, vem para o time, vamos mandar real juntos aqui, conta a sua história para nós e curta o nosso vídeo e mande para as pessoas que você ama e que você quer ver bem. Então, uma boa noite para você, Júnior. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado pela sua vida, sua presença aqui. Sempre muito bom. A gente sai realmente refletindo e pensando a respeito de todos esses pontos em cada um desses programas. E eu gosto de todos. Não tenho ainda um predileto, mas eu fico muito feliz de estar aqui junto com você e junto com vocês também que estão nos ouvindo e nos assistindo, porque nós queremos realmente fazer a diferença na vida de vocês de uma forma real, mandando a real e sendo algo não como uma pedra de tropeço, pelo contrário, sendo uma escada para vocês pisarem na gente aqui, subirem e alcançarem os objetivos de vocês, a liderança de vocês, a vida de vocês e que vocês conquistem cada vez mais, tá bom? Prosperidade em todas as áreas.
Junião, brigadão. Fica com Deus. Nos vemos no próximo Mandou Real. Quer passar alguma informação ainda? Tá tranquilo? Tá ótimo. Beleza? Perfeito. Abraço. Abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem mandando real. É isso aí.